Então, belezinha. A gente vai conversar aqui sobre o livro Angústia, e é uma obra centralizada na figura do Luiz da Silva, né? E a sua paixão pela Marina, uma vizinha que vai mudar para ao lado da sua casa, assim, brevemente, né? Ele começa a contar a história dizendo que saiu da cama há 30 dias e aí ele começa a relatar um pouco da memória com o presente, até logo chegar nesse ponto fulcral que é a presença da Marina como vizinha ali da sua casa. E vamos conhecer então esta Marina, né? Segundo o Luiz da Silva, essa menina tem cabelos de milho, unhas pintadas, beiços vermelhos e o pernão aparecendo. Segundo ele, que é o narrador da história, ela é uma mulher vulgar, muito jovem, ambiciosa, por quem ele se apaixona. Era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados. E ela abandona-o para se tornar amante de um tal de Julião Tavares, ok? Então esta Marina vai ser a personagem que vai mexer com o Luiz da Silva. E nós comentamos na aula passada que o Luiz da Silva tinha assim certos hábitos de escritor, né, de intelectual. E o Luiz da Silva fez uma brincadeira com o nome da Marina que é bastante sugestivo para a gente compreender o que ela representava para ele, né? Então veja a imagem que ele vai apresentar dela. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. 2 horas, ou seja, ele ficava divagando, né? Divagando a partir do nome dela. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. O fato é que esse trechinho é bastante representativo do que ela representava para ele, né? Então vamos ver aqui os elementos que ele nos coloca, né? Quando ele fala, quando ele cria a parte de Marina a palavra ar, isso representa a libertação que ele queria ter do sufoco, né, de uma angústia existencial que começou lá na infância, né? Então a Marina seria o meio dele romper. O mar remete a duas coisas. Primeiro, a questão dos sentimentos, né? É como se conhecer a Marina era se banhar num grande oceano de sentimentos que se soma à questão da rima, né? Ou seja, a rima é um elemento da poesia que ajuda na transmissão de sentimentos. Ou seja, mostra que a Marina é como se fosse uma poesia na vida dele. Ou seja, ele estava encantado, estava deslumbrado pela Marina. No entanto, a arma é um instrumento de morte, né? Quando a gente fala que alguém tem uma arma, alguém está armado, no sentido literal, é que vai provocar algum crime, né? A ira é a revolta, né, que ele vai sentir a partir do momento que vai perdê-la. E o amar é assim a coisa mais profunda que existia dentro dele em relação à Marina, né? Ele viu na Marina a possibilidade de pela primeira vez na vida conhecer o amor, né? Então essa possibilidade gera naturalmente ansiedade, né? Então isso é o que nós vamos ter da Marina. No entanto, ele tem um olhar que se mescla com uma certa postura assim machista e vulgar. Exemplo nesse trecho: frívola, incapaz de agarrar uma ideia, a mocinha pulava como uma cabra em redor dos canteiros,
e pulava de um assunto para outro. O que me aborrecia nela eram certas inclinações imbecis e safadas. Então percebam, um olhar bem pejorativo, né? Em que destaca-se a frivolidade e a superficialidade dela. E o fato de considerá-la uma cabra remete à sensualidade, do tipo a Marina era fogosa, era inquieta, estava sempre excitada. Ou seja, isso confirma um olhar machista, um olhar autoritário sobre a Marina. O fato é que, né, desde o momento que ele vai conhecê-la, eles vão começar a trocar algumas conversas, essa conversa vai esquentar e eles vão ficar juntos, né? E nesse ficar juntos, confirma-se a impressão do narrador de que ela era uma moça bastante sensual. Então há esse trecho em que ele afirma: Marina, a gente deve acabar com isto, minha filha, vamos para dentro, vou nada. Torcia o corpo, defendia a virgindade com unhas e dentes. E aí vem um outro trecho em que ele mostra o quanto difícil foi para ele a questão do amor. Então ele diz que o amor sempre fora para mim uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. Ou seja, é uma sentença que mostra uma frustração sexual muito grande, uma frustração amorosa, né? E veja que ele supervaloriza isso. E por que ele supervaloriza? Ele é um cara angustiado, né? Um retrato psicológico aí de um angustiado. Muito bem. E o relacionamento deles se desenvolve com um certo ritmo, e já que ela não queria ceder à virgindade, ele propõe deles se casarem, né? E ela aceita, né, meio assim no ar, e o Luiz da Silva vai juntar as suas economias, vai dar a Marina para ela comprar o enxoval. E essas economias não vão ser suficientes, porque a Marina não tinha muita noção de dinheiro e ela gasta assim com tecidos, com materiais assim muito caros. De tal forma que o Luiz teve que fazer até um empréstimo bancário para complementar esse enxoval. No entanto, há uma nova frustração quando aparece o tal Julião Tavares, né? Esse cidadão que está é uma figura, né, da aristocracia dos anos 30. Como ele aparece? Rico, gordo, vermelho, bacharel metido a patriota. Só aí você já tem o retrato da criatura, né? Qualquer semelhança com a realidade, né? Veja que as coisas não mudam. Falava bem, tinha boa aparência e seduzia as moças pobres, abandonando-as a seguir. Tudo nele era postiço, tudo dos outros. Tinha um olho guloso em cima das mulheres, foi acusado de defloramento, e um cachorro daquele fazia versos, era poeta, cheio de loquacidade. Ou seja, um cara rico, um cara de status social, que percebe, que sabe a sua posição elevada diante da sociedade e abusava dessa posição, né? Seduzindo moças pobres, sobretudo num tempo em que o casamento era uma mola de ascensão social, né? Então, gerar a expectativa era assim a principal arma de conquista naquele período. E esse Julião Tavares vai fazer isso. De tal forma que o Luiz da Silva vai tomar um grande susto quando, ao retornar para casa, vê a seguinte cena. Ao chegar à Rua Damascena, recebi um choque tremendo. Foi a decepção maior que já experimentei. Olha a frase, a decepção maior, o que subentende que ele teve outras decepções. A janela da minha casa, caído para fora, vermelho papudo,
Julião Tavares pregava os olhos em Marina, que da casa vizinha se derretia para ele, tão embebida que não percebeu a minha chegada. Empurrei a porta brutalmente, o coração estalando de raiva, e fiquei em pé diante de Julião Tavares, sentindo um desejo enorme de apertar-lhe as goelas. O homem perturbou-se, sorriu amarelo, esgueirou-se para o sofá, onde se abateu. Ou seja, o cara demonstra um claro interesse pela Marina, né? E esse sorriso amarelo mostra que o cara era cínico, né? O cara era safadão. E o fato é que o Luiz da Silva vai perder a Marina para o Julião. Porque ele vai começar a enviar presentes caros a ela, tipo vestidos, calçados, ingressos para o teatro. E ela, segundo o narrador, foi incentivada pela mãe, né, a entregar-se ao Julião Tavares, porque afinal ele era um herdeiro da firma Julião e Companhia, né? Era alguém que propiciaria uma melhor condição de vida à Marina e à família dela, né? Lembrando que o pai da Marina era um funcionário público da Companhia de Eletricidade e a mãe era uma dona de casa, tá? E aí a Marina vai romper com o Luiz da Silva sem dar nenhuma justificativa ao enxoval. Simplesmente vai falar que não quer mais, que não está preparada, mas logo vai assumir o namoro ali com o Julião Tavares. E lembre-se, a casa dos dois são próximas, né? De tal forma que o Julião vai escutar da sua casa o Luiz vai escutar da sua casa o que se passava na casa da Marina. Olha só o trecho. Que tortura. Quando vinha o silêncio na casa vizinha, detinha-me na sala de jantar, contígua a outra sala onde a súcia se regalava. Punha a mão atrás da orelha, continha a respiração. No outro lado, a mesa num desarranjo, restos de comida, pontas de cigarros, nódoas na toalha, garrafas abertas, os dois juntos, perna com perna. Os dois, grudados, cochichavam, esfregavam-se. Alguns botões tinham saído dos lugares. Muito bem, então veja, isso é o que estava acontecendo na casa da Marina? Ou isso era mais um pouco de imaginação do Luiz da Silva? Ele é um cara atormentado, tá? Então isso tem muito de imaginação. Claro que os dois poderiam estar lá trocando carícias, né? Mas essas descrições de desarranjo, resto de comida, ponta de cigarro, garrafas abertas, parece que fizeram um bacanal lá, né? Existe algo de exagerado que o Luiz coloca pra gente aí, tá bem? Então o Luiz atormenta-se devido à carícia dos amantes. E o Julião Tavares vai frequentar a casa da Marina um tempo mais, até que de repente ele desaparece. E nesse desaparecimento, olha só o que diz o Luiz. As visitas de Julião foram escasseando e a alegria ruidosa de Marina pouco a pouco desapareceu. Havia um grande silêncio na casa vizinha. Uma tarde, encontrei Marina engulhando junto a um mamoeiro. Essa expressão engulhando é lamentando-se, tá? Se maldizendo. Eram arrancos que a sacudiam toda, a faziam torcer-se agarrada ao tronco, o rosto contraído, muito descorado. Não me viu e entrou em casa cuspindo. Entrando em casa cuspindo, ela estava passando mal. Por que será que ela está passando mal? Exatamente. Ela engravidou do Julião Tavares. Então veja que na cabeça do Luiz da Silva,
isso vai gerar uma grande dor. Porque com ele, Luiz da Silva, ela, Marina, não quis fazer nada antes de se casar. E por que fez com o Julião? Porque o cara é rico, né? É isso que o livro nos apresenta. Então, o Luiz da Silva vai começar a alimentar um grandioso ódio por esse Julião, muito mais do que ele tinha antes. Porque não só o Julião roubou a namorada do Luiz da Silva, mas o Julião representa todo o sistema capitalista que chega, impõe-se, usurpa as coisas a seu bel prazer e larga o restolho lá. Um exemplo é a exploração do meio ambiente, né? Então, se a gente comparar a Marina, né, nessa analogia, como o meio ambiente, como algo puro, ela foi abusada pelo Julião, assim como o sistema capitalista abusa do meio ambiente, contamina o meio ambiente, deixa lá os bagaços do meio ambiente e aí vai embora, né? Então a Marina foi usada, abusada e cadê o Julião? Vazou, né? Então o Luiz da Silva vai perceber que havia um fim no relacionamento deles e que ela estava grávida. Por um certo momento, ele sentiu até uma certa satisfação, tá? Tipo assim, mereceu, né? Mas depois ele vai, assim, se arrepender. Vai ter dó, né? Vai ter compaixão da Marina, porque ela era uma jovem, né? Enquanto que o Luiz da Silva tinha aí na fase dos seus 30 anos, tá? E vale entrar aqui um personagem que vai ser significativo. É o Seu Ivo. Quem era o Seu Ivo? Era um andarilho que não tinha onde morar, não tinha casa certa, mas aparecia na casa ali do Luiz da Silva, né? Então ele é um mendigo, um andarilho sem passado e sem presente. E num certo momento houve um diálogo entre ele e a Vitória. A Vitória é empregada do Luiz. Então, assim, é uma senhora sem formação, né, não alfabetizada. Além disso, ela é meio surda e ela tem um papagaio mudo que ela quer fazer o papagaio pronunciar algumas palavras, né? E aqui há uma conversa que mostra a veia socialista do autor, né? O Graciliano Ramos foi um cara de esquerda bem forte. Então veja só o diálogo. História, esta porcaria que é o Brasil não endireita. Revolução no Brasil. Conversa, quem vai fazer revolução? Os operários? Espere por isto. Estão encolhidos, homem, e os camponeses votam com o governo, gostam do vigário, né? Então, nessa conversa na casa do Luiz da Silva, existe essa menção à alienação do povo brasileiro. O judeu falava em milhões de desempregados, em consciência de classe, voltava-se para o seu Ivo, que não compreendia a língua dele. Não entendo. Você, messês que são brancos, lá se assumem. Eu gritava no ouvido da criada da Vitória. Ele diz que a gente não precisa de Deus, nem de padres, vai acabar tudo. Credo em cruz, opinava a mulher. Então isso mostra que existe aqui uma fala que mostra a alienação, né, da Vitória, dessa empregada, junto a esse bate-papo, né, de amigos que bebiam, que se reuniam para encher a cara e para conversar sobre problemas do Brasil, tá? Então mostra o povo figurado como um alienado. E além desta participação do Ivo na casa do Luiz da Silva, trocando ideias políticas, qual é a outra importância dele? É isso daqui. Diz o Luiz: Seu Ivo apareceu aqui em casa faminto, meio nu e meio bêbado, como sempre.
Enquanto Vitória lhe preparava comida, fez-me um presente. Está aqui, seu Luizinho, o que eu lhe trouxe, e pôs em cima da mesa uma peça de corda. Esse presente que o Luiz da Silva recebeu do seu Ivo mostra o que vai acontecer futuramente na história, né? Ou seja, esta corda, que é um presente só. Tipo assim, o seu Ivo não tinha uma intenção. Ele achou essa corda na rua e deu, seu Luiz, usa essa corda aí para alguma coisa. Eu não quero. Isso faz o Luiz da Silva lembrar-se de cenas do passado que remetem à corda. Exemplo: o cano estirava-se como uma corda grossa, bem esticada, uma corda muito comprida. Um cano como uma arma, né, como um instrumento de agressão, tá? Depois ele diz: andava sujo, as calças com os fundilhos rotos e as bainhas esfiapadas, a gravata feita uma corda. Então veja, a gravata feita uma corda sugere uma pressão, né, no pescoço. É mais um elemento que alimenta, né, esta angústia que o livro retrata. Depois, e esta cena é a mais forte, é a lembrança que o Luiz da Silva tem do avô, que era um homem assim, fazendeiro, latifundiário, autoritário e machistão. E ele morreu enforcado por cascavéis. Olha só a cena que chocante. As cascavéis torciam-se por ali. Uma delas enroscou-se no pescoço de Trajano. Trajano é o avô do Luiz, que dormia no banco do alpendre. Levantou-se tropeçando, gritando e, arrepiado, metia os dedos entre os anéis do colar vivo. Tira, 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 tira. Gente, pessoal aí da zona rural sabe que quando uma cobra enrola em alguma coisa, para você tirá-la é praticamente impossível, né? E o avô não vai conseguir tirar a cobra, ele vai morrer sufocado pela cobra, tá? Esse sufocamento que o avô vai passar mostra que é como se o avô tivesse sofrido uma forca. E esta forca sofrida pelo avô vai despertar no Luiz da Silva pensamentos homicidas. De que tipo? Vingar-se do Julião Tavares com a corda ganha pelo seu Ivo. E assim o Luiz da Silva vai começar a perseguir o Julião Tavares a ponto de saber que ele já tinha uma outra namorada que era no outro lado da cidade e ela seria mais uma vítima na vida do Julião Tavares. E um dia o Luiz da Silva vai perseguir o Julião Tavares e vai vingar-se dele, tá? Mas, antes de nós chegarmos a essa vingança propriamente, vale a gente mencionar o seguinte: o livro, mais do que nos contar fatos externos, é um livro de grande abordagem psicológica e subjetiva, tá? Como, por exemplo, nesse trecho que mostra o amor segundo o Luiz da Silva, segundo a experiência de vida dele, né? E compreender esse amor é uma forma de compreender o porquê ele ficou tão assim raivoso com a Marina. Olha o que ele diz: que me importava que Marina fosse de outro,
as mulheres não são de ninguém, não tem dono. Sinhá Germana fora de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, só dele, mas que tempo! Trajano possuíra escravos, prendera cabras no tronco, e os cangaceiros, vendo-o, varriam o chão com a aba do chapéu de couro. Tudo agora diferente. Sinhá Germana nunca havia trastejado. Ali no duro, as costas calejando a esfregar-se no couro cru do leito de Trajano. Sinhá Germana. Então, essa primeira experiência que ele tem da avó, percebam que é a submissão, né? Então aqui a gente pode entender o porquê ele fica com tanta raiva da Marina. No subconsciente do Luiz da Silva, a imagem de mulher que ele traz consigo é a avó. E a avó era submissa. Logo, ele trazia um desejo subconsciente de que as mulheres fossem submissas, né? No entanto, ele diz, tudo agora diferente, né? Graças a Deus. Então, a Sinhá Germana estava sempre disponível para o rápido amor dos brutos. Traduzindo, a Sinhá Germana, a avó dele, era uma mulher escrava do avô. Ou seja, satisfazia o desejo do avô quando o avô quisesse, né? E aí ele continua dizendo, como a cidade me afastara de meus avós, o amor para mim sempre fora uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. Se Marina voltasse, por que não? Se voltasse esquecida inteiramente de Julião Tavares, seríamos felizes. Então veja, ele guarda um amor muito grande pela Marina porque ele projeta nela a realização da vida. Muito bem. Na sequência, nós temos, além dessa visão machista muito grande, né, esta referência à família, e nós temos o seguinte, soma-se a esse amor do avô o que ele sabia das vizinhas. E as vizinhas eram assim um tanto quanto ativas sexualmente falando, ok? O contrário dele. E uma das vizinhas, a dona Rosália, quando o marido estava presente, gritava sem dó. Ou seja, entregava-se plenamente às vontades do marido. Então olha só o que ele diz. Presença do naturalismo nesse livro. Agora se distinguiam palavras claras. Bichinha, gordinha. Não sei como aquelas criaturas se podiam amar assim e em voz alta, sem ligar importância à curiosidade dos vizinhos. Dona Rosália resfolegava e tinha uns espasmos longos terminados num ui medonho, que devia ouvir-se na rua. Antes desse uivo prolongado, o homem soltava palavrões obscenos. Parecia-me que o meu quarto se enchia de órgãos sexuais soltos voando. A brasa do cigarro iluminava corpos atracados, gemendo. Bichinha, gordinha, ui. Então é o seguinte, essa cena é mostrada para a gente no sentido de percebermos o quanto uma vida não realizada sexualmente pode ser dolorosa. Porque ele, Luiz da Silva, não conseguia alguém para se satisfazer, mas ouvia os gemidos da vizinha. A ele restava como consolo satisfazer-se. Ok?
Então, enquanto ele escutava isso, né, das vizinhas, ele se aliviava. À maneira, né, da sociedade individualista como temos hoje em dia. Ok? Então, é a compensação que o Luiz vai ter na sua vida pela não realização amorosa. Tá? E um terceiro tema que é muito forte nesse livro é a violência. Essa violência ele traz desde os tempos de fazenda, em que ele sofria humilhações verbais, né? O pai, por exemplo, o desancava e o humilhava. E um dia, o Luiz da Silva, desconfiado que a Marina iria fazer um aborto, segue-a e conversa com ela na saída de uma casa, que depois ele vem a saber que é uma casa que fazia abortos, e pratica uma violência verbal com a Marina. E atirei-lhe a cara com raiva. Puta! Dizia-lhe o insulto, mas estava cheio de piedade. Não sentia cólera. O que sentia era desgosto. Talvez não me referisse a Marina. Referia-me aos ratos, a coisas vagas. A palavra infamante tinha extensão enorme. Ou seja, ele descarrega em cima da Marina esta frustração de uma vida, né? Tipo, ela é livre para sair com o que ela quisesse, né? Para todo mundo é livre para fazer o que quiser. No entanto, ele não admite, né? E ele não admitir tem muito a ver com uma vida frustrada, né? Ok, então o Luiz guarda consigo essa revolta e ele generaliza chamando a Marina de puta. Muito bem. O Luiz da Silva tem momentos de autoanálise. E nesses momentos ele vai se referir de uma maneira bem pejorativa. Assim como o Fabiano, lá no livro Vidas Secas, se considerava um bicho. E aqui, olha as expressões em vermelho. Olhava-me no espelho um cara besta. Depois, o que me dava à boca uma aparência de focinho era como um rato bem educado, as patas remexendo o maço de cigarros. Desejava ser como os bichos e afastar-me dos outros homens. Então, gente, percebam que isso confirma o que eu estou tentando transmitir para vocês, que é a história de alguém cuja existência é marcada pela frustração. Diferente de 9 Noites, em que houve um episódio, houve algum motivo que levou o Buell Quinn ao suicídio. Aqui não, é uma grande generalização. Ok. Seguinte tema que a gente pode observar no livro aqui é o sentimento de solidão. Ele, Luiz da Silva, era filho único. Não tinha nenhum parente com quem ele pudesse conversar ou desabafar. Ele convivia com a Vitória, né, com a empregada ali meio atrapalhada. Então, olha só esse sentimento de solidão. Perdão. Digo às pessoas que me abalroam porque não me afastei do caminho. As pessoas vão para os seus negócios, nem se voltam, e eu me considero um sujeito mal educado. Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos e, como caminho devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado, mais me isolo e entristeço, quero recolher-me. A multidão é hostil e terrível. Então percebam que é um sujeito que não consegue se relacionar
com o próximo. E por não conseguir se relacionar, tem essa impressão de que as pessoas são inimigas, de que as pessoas querem pisar nele, querem humilhá-lo, tá? Isso apenas confirma o estado psicológico, assim, doentio, né, do Luiz da Silva, sem nenhum problema. Aí, esta angústia toda vai encontrar uma oportunidade de ser liberta. Qual é essa oportunidade? Matar o Julião. Porque tudo que pisaram no Luiz da Silva chegou ao limite, né? Tava no talo aqui. Então, como o Julião roubou a Marina dele, ele começa a ver na vingança a oportunidade de se libertar de todo esse peso psicológico de rebaixamento que pairava sobre ele e poder, né, ser alguém realmente senhor de si. E ele vai perseguir o Julião, sabendo o caminho que ele fazia, saindo dessa nova namorada e voltando para sua casa. E numa bela noite, o Luiz da Silva sente-se encorajado, já que ganhou a corda do seu Ivo, ele vai perseguir o Julião Tavares para enforcá-lo, vai cometer um crime. E nos momentos antes do crime, perceba no trecho o quanto Luiz da Silva estava inseguro, estava com medo, né? Por quê? Pelo seguinte, ele, Luiz da Silva, não é um criminoso. Há todo o diferencial nesse livro. Por que o Luiz da Silva comete esse ato extremo? Porque ele não aguenta mais. Ele precisava dar uma resposta para o mundo. E a insegurança é como se ele fizesse algo que contrariasse a sua consciência. E esse ato contrário à sua consciência vai ter desdobramentos, como vamos ver já já. Então, olha só. Desejei que Julião Tavares fugisse e me livrasse daquele tormento. Se ele corresse pela estrada deserta, estaria tudo acabado. Eu tentaria alcançá-lo. Era preciso que alguma coisa prevenisse o Julião Tavares e o afastasse dali. Ao mesmo tempo, encolerizei-me por ele estar pejando o caminho a desafiar-me. Então, eu não era nada? Não bastavam as humilhações recebidas em público? Julião Tavares parou e acendeu um cigarro. Por que parou naquele momento? Eu queria que ele se afastasse de mim. Então vejam o fluxo de consciência, né, em que ele vai nos relatando tanto quanto o medo, quanto o desejo, contra a raiva, a vingança e tal. Retirei a corda do bolso e em alguns saltos silenciosos, como os das onças de José Bafa, estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se. Ou seja, ele comete o crime, ele se vinga do Julião Tavares, matando-o. O que ele faz na sequência? Tenta disfarçar. Então ele vai dizer o seguinte, exatamente o que eu havia imaginado. O corpo de Julião Tavares ora tombava para frente e ameaçava arrastar-me, ora se inclinava para trás e queria cair em cima de mim. A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu.
Julião Tavares estrebuchava. E larguei o corpo, que foi bater numa cerca por baixo de uns galhos de árvore que aumentavam a escuridão. Fique com os diabos! Então ele maldiz ainda o Julião por fim. O que ele faz? Ele vai enforcar o Julião e vai esticar o corpo, amarrando a corda numa árvore, dando a impressão que o Julião suicidou-se. Tá? Então, a princípio, ato consumado, pode voltar para casa, acender um cigarro e relaxar. Só que não. O Luiz da Silva começa a ter o maior inimigo de todos, ele mesmo, ou seja, a sua consciência. Ou seja, esse seu lado interno vai dizer a ele, Luiz da Silva, que ele fez uma coisa errada. Então, olha só, Julião Tavares podia ficar assim pendurado a um galho, como um suicida. Acreditariam que ele fosse um suicida? Acreditariam. Não acreditariam. Os jornais fariam escândalo, publicariam o retrato da mocinha sardenta, um rapaz desvairado, perfeitamente rapaz desvairado. O corpo devia estar todo erguido, e os meus ossos estalavam. O galho curvava-se, ia quebrar-se, atirar-nos ao chão, tudo perdido, a polícia, a cadeia, denunciar-me-ia no primeiro interrogatório. Segurei-me a corda com o intuito de amarrá-la. Então perceba, mal ele termina o ato, né, de estender o corpo do Julião, a consciência já começa a falar. O galho vai quebrar, está tudo perdido, a polícia vai me descobrir, eu vou para a cadeia e vou me denunciar no primeiro interrogatório. E esta crise só vai ter um crescente. Ele volta para sua casa, ele está com a roupa suja, até com um pouco de sangue, ele joga a roupa no tanque, vai tomar uma garrafa inteira de cachaça, a minha aqui é água pura, ele toma uma cachaça para se aliviar da tensão do ato. No entanto, aqui começa o delírio e vai até o final. Apareceram vozes na estrada. Vozes? Ou seria que eu estava tresvairando? Alucinação. Não queria acreditar que pessoas normais se avizinhassem de mim sossegadamente. Agarrava-me com desespero à corda. 30 anos de prisão. 30 anos de prisão. Meu Deus, 30 anos de cadeia. Se me vissem correndo e chorando ali nos fundos dos quintais, precisava parar, mas as pernas, levadas pelo medo, não quiseram obedecer. Dei um tropeção e estaquei. Para que lado me dirigia? Ia para a cidade ou voltava para o bebedouro? Ou seja, ele entra numa noia. Depois, olha só. Eu arriaria a trouxa com facilidade. Tudo se descobre sem dúvida. Que papéis haveria nos bolsos da roupa que estava atrás da mala? Se alguns desses papéis tivesse caído na estrada, perdido, 30 anos de cadeia. A imundície, os trabalhos dos encarcerados, fabricação de pentes, esteiras, objetos miúdos de tartaruga. Faria um livro na prisão. E é curioso esse faria um livro na prisão, porque eu acho que o Graciliano já pressentia que estava sendo assim perseguido, vigiado, e no ano seguinte ele foi preso e escreveu um livro na prisão mesmo, tá? Então o Luiz confessando para si mesmo é a consciência intimando-o. Por que faziam comigo aquela brincadeira de gato com rato? Por que a polícia não vem me prender logo? Eu os acompanharia, mostraria a roupa rasgada, os fios da gravata no monturo, falaria no cigarro oferecido pelo vagabundo. Por que não vinham logo? Eu escreveria um livro. A ideia do livro aparecia com regularidade. O livro só poderia ser escrito na prisão. Um livro escrito a lápis nas margens de jornais velhos.
Aí a última linha: quem faz deste mundo paga é aqui mesmo, que Deus, quando Deus tarda, vem em caminho. Ou seja, a consciência. Acusando a consciência mostra que ele vai ter que pagar por este crime. E, gente, nesta alucinação, nós temos o final. Não fuja não, hein? Vamos acabar, tá acabando. Que relaciona-se com o início do livro. Lembra que nas aulas anteriores eu mostrei que ele havia se levantado há 30 dias da cama? Esse final confirma para nós o que ele fazia na cama. Alucinou, tá? A réstia descia a parede. O que é uma réstia? Pode ser uma trança de caules ou pode ser um feixe de luz que penetra assim numa fresta da janela, tá? A réstia descia a parede, viajava em cima da cama, saltava no tijolo e era por aí que se via que o tempo passava. Mas no tempo não havia horas, o relógio da sala de jantar tinha parado. O que aconteceu? Ele ficou prostrado na cama. Ele só percebia que o tempo passava por essa luz, né, que ia mudando de posição ali no quarto. E o dia estava dividido em 4 partes iguais. Uma parede, uma cama estreita, alguns metros de tijolo, outra parede. A inconsciência prolongada, Moisés e Pimentel teriam vindo, seu Ivo teria vindo, lembrava-me de figuras curvadas sobre a cama. Não eram os meus amigos, eram tipos de caras esquisitas, todos iguais, de bocas negras, línguas enormes, grossas e escuras. Quantos dias eu passei no colchão áspero como um defunto? Gente, aqui nós temos a genialidade do Graciliano Ramos. Porque esse final nos mostra uma crise psicológica tão aguda do Luiz da Silva que ele nem lembra quem o visitava. De tal forma que podemos levantar sobre esse livro a seguinte interpretação: esse crime teria acontecido mesmo, ou será que tudo é fruto da imaginação do Luiz da Silva? E não tem resposta para essa pergunta. Fica uma coisa no ar. Pelo relato, é claro que ele matou o Julião Tavares. No entanto, esse final do livro, que é a parte mais importante, mostra o quanto ele estava assim alheio aos acontecimentos, né? Então pode ser que a frustração que ele teve ao perder a Marina teria sido a causa que bastou para ele se alienar. Então aquilo que ele fez de perseguir a Marina, chamá-la de puta, e depois seguir o Julião e matar o Julião com a corda, e que ele ganhou a corda do seu Ivo, pode ser somente uma invenção do narrador. Por que apenas uma invenção? Porque o narrador é a primeira pessoa. A gente só tem o ponto de vista dele. Igual o Dom Casmurro do Machado, ok? Aí no final ele vai lembrar que havia um cego que vendia bilhetes da loteria e que passava na sua casa. 16384, 16384, o cego dos bilhetes batia com o cajado na parede. O que significa isso, né? Segundo o filho do Graciliano Ramos, que chama-se Ricardo Ramos, ele diz o seguinte sobre o título desse livro e faz referência a esse número também. No caso, Angústia estava acabado e não tinha título, ou pior, tinha 3. Um colchão de paina, 16384 e Angústia.
Por que será que colocou angústia? Fica uma pergunta no ar. Mas a gente pode interpretar, e esse é o último slide, que o número aqui, 16384, remete a você ter uma sorte na vida. Como comprar um bilhete de loteria e ganhar um prêmio. Mas isso mostra que o Luiz da Silva é um personagem sem sorte. Então, tipo, é a história de alguém não sortudo. Colchão de Paina, em que ele termina o livro dizendo, né? 16384, um colchão de paina, milhares de figuras insignificantes. Eu era uma figurinha insignificante e mexia-me com cuidado para não molestar as outras. 16384, fomos descansar, um colchão de paina. O colchão seria o desejo do Luiz de realizar-se com a Marina. Ou seja, a não realização do Luiz da Silva é a causa maior desta angústia. E isso, gente, tem um peso freudiano muito grande. Para Freud, há casos de frustração sexual, de não realização sexual, que leva a pessoa ao delírio. E isso acontece com o Luiz da Silva. Então, o retrato de um delirante é um retrato de alguém cuja vida é marcada pela angústia, pela frustração, pela não realização, enfim. Vamos lá ver as perguntinhas. Rafael. Professor, o Luiz já pensava em matar Julião enforcado antes de receber a corda ou a ideia surgiu depois do presente? É como se a corda fosse o estopim. Ele trazia na sua memória lembranças de corda que relacionam a sofrimento e a morte. E quando ele ganhou a corda, é como se aquela corda fizesse despertar essas lembranças de morte. A Marina escolheu o Julião pela condição financeira. É isso que o livro apresenta. Condição financeira, condição social, porque junto à financeira tem o status do Julião Tavares, que teria seduzido a Marina. A ligação do Luiz com a literatura da cidade é que ele frequentava locais em que também estavam presentes literatos, ou seja, escritores, né? E o Luiz da Silva fazia textos por encomenda. Então ele não tinha nenhum livro publicado. E ele escrevia segundo o que pediam para ele escrever, tá? Então ele trabalhava no jornal, ele fazia assim esses artigos para o jornal. Então ele tinha esse contato com a literatura da cidade, ele lia bastante, né? Mas ele se sentia deslocado dos literatos porque nunca conseguiu publicar um livro, a não ser artigos lá no jornal. E aí, né? A Marina traiu ou não traiu, né? É a pergunta que eu não quero calar, igual a Capitu. Essa angústia, ela é moral? Sim. Tanto que é a sua consciência que começa a acusá-lo e começa a dizer para ele que ele vai para a cadeia, que ele merece para a cadeia, vai ter 30 anos na cadeia, tá? Agora, somada a essa angústia moral, isso não é assim explícito no livro. Porém, podemos afirmar que acrescenta-se esta reação das pessoas, ou seja, a vergonha pública, tá? Porque não bastava ele ter sofrido todas as humilhações da vida. Imagine passar mais desta vergonha de as pessoas apontarem o dedo e falar assim, seu assassino, seu safado, seu vagabundo, né? Então, é mais moral, tá? Agora, indiretamente a gente pode dizer que havia isso sim, porque reforçaria a angústia que ele nos conta no livro. Esse delírio do Luiz da Silva nos leva a essa ideia, né, que temos que ter presente. Ele matou
realmente ou ele matou só na mente dele, só na imaginação dele, só no delírio, porque pode ser somente fruto da imaginação, tá? E é o narrador em primeira pessoa, ele nos conta aquilo, né, que ele fala, e não dá pra gente ver um outro ponto de vista. Tudo bem?